Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Henrique de Matemática e estou mais uma vez com vocês aqui, né? Pessoal, na aula de hoje nós vamos tratar um pouco sobre equações do primeiro grau, né? Vamos fazer uma breve introdução e também vamos ver onde é que nós utilizamos essas equações, né? Através de algumas situações problema. Veja bem, as equações do primeiro grau elas decorrem das sentenças matemáticas, não é? O que é uma sentença matemática? É uma sentença que envolve números. Aí, por exemplo, nós temos aqui essa sentença, né? Tem 3 mais 8 é igual a 11, né? Eu posso escrever na linguagem matemática da seguinte forma, né? Boto 3, sinal de mais, né? Que indica adição, número 8, isso é igual a 11, né? Tudo bem. Aí veja só, aqui nós temos, ó, 15 é a metade de 30, né? Então a gente sabe que a metade é como se você estivesse dividindo por 2, né? Então 30 dividido por 2 seria igual a 15, né? A metade você divide por 2. Aí eu tenho aqui 3 mais 5 é menor do que 9, ó. Eu tenho aqui 3 mais 5, boto o sinalzinho de menor que quanto? Menor que 9. Mais uma sentença aqui, eu tenho que 5 é diferente de 12, né? Esse sinalzinho diferente aqui, ele não está sendo muito utilizado ultimamente, né? Então alguns alunos até desconhecem o significado dele, né? Então como é que eu escrevo de que é diferente, né? Mas ele é assim, é o sinal de igual e cortado no meio, né? Que indica que é o contrário. Agora, as equações do primeiro grau são as equações que que utilizam uma incógnita, né? E essas equações também, ela envolvem números, elas são verdadeiras ou falsas nessa sentença, né? Pessoal, essas sentenças aqui, perdão, só um minuto. Ó, essas sentenças que nós estamos trabalhando aqui, elas podem ser verdadeiras ou falsas, né? Essas sentenças aqui nós temos, ó, uma sentença 5 mais 3 é igual a 8, né? Eu creio que todo mundo sabe somar, né? Então, eu sei que 5 mais 3 é igual a 8, então essa sentença aqui é verdadeira. Aí nessa segunda sentença, eu estou dizendo que, ó, 4 mais 7 é menor que 10. Ó, 4 mais 7 eu sei que é 11, né? E eu estou dizendo que 11 é menor do que 10. 11 não é menor do que 10, 11 é maior do que 10. Então essa sentença aqui é falsa. Eu tenho aqui, ó, 10 menos 4 é igual a 14. Isso aqui também é falso, né? Se fosse 10 mais 4, aí seria verdadeiro, né? Então, essa sentença aqui ela é falsa. E a próxima aqui eu tenho 2 vezes 3, né? 2 vezes 3 são 6, e aqui está dizendo que é 9. Consequentemente, essa sentença também é falsa, tá? Para você avaliar se é falsa ou verdadeira, é só você ver o que está escrito e você consegue avaliar corretamente. Agora, nas equações, para eu elaborar uma equação do primeiro grau em si, nós temos que fazer aqui, ó, lembrar do seguinte: toda vez que eu me referir a qual número qualquer, eu vou representá-lo através de uma letra, né? Por exemplo, eu tenho aqui nessa sentença dizendo que, falando sobre o dobro de um número, né? Como é que eu vou representar esse dobro desse número, né? Eu já sei que quando eu falar de um número qualquer, eu tenho um número aqui, né? Eu vou representar por uma letra. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de A, né? Poderia ser qualquer letra. Eu poderia botar um X, poderia botar um M, um F. Qualquer letra você poderia representar aqui. Mas só que eu vou representar pela letra A, certo? Aí eu estou falando o que, ó? Que esse número que eu representei por A, eu vou representar aqui o dobro desse número, né? Ó, se um número eu chamo de A, o dobro dele
vai ser o 2 multiplicado por esse número, né? Então vai ser 2 vezes A, né? Que 2 vezes A eu também posso representar por 2A, certo? Olha, se o dobro é 2, o triplo lembra você do número 3, certo? Então, se o dobro do número é 2 vezes A, então o triplo vai ser 3 vezes A. Ou mais comumente, como nós representamos, 3A, certo? Pode ser das duas formas. A próxima representação, ó, metade de um número. Quando eu falo do dobro, eu estou multiplicando por 2, né? Quando eu vou pegar a metade de alguma coisa, eu vou pegar aquela coisa e vou dividi-la por 2. Então eu tenho aqui, ó, se o dobro é 2 vezes A metade vai ser A dividido por 2. Lembrando que você pode usar qualquer letra, tá? Estou usando A aqui, mas pode ser qualquer uma. Olha, a metade, você sabe que divide por 2, né? Eu vou usar outra letra agora, vou usar a letra M. E agora nós vamos tratar da terça parte. A terça parte do número. A terça, como se a gente lembrando da terça-feira, a terça-feira é o terceiro dia da semana, né? Então, ó, você lembra do número 3. Então, se eu tratar da terça parte de um número, eu vou estar falando desse número dividido por 3. Pessoal, uma coisa que eu queria ressaltar para vocês, antes de eu continuar aqui, né? Diz respeito a essa questão de dobro, triplo aqui, né? Quando você fala em dobro e triplo, eu falei o dobro foi 2 e o triplo foi 3, né? Aí, quando eu falar, por exemplo, quádruplo, quíntuplo, aí o quádruplo vai ser 4, quíntuplo vai ser 5 e assim sucessivamente, certo? Quando falar em parte, você sabe que vai estar dividindo alguma coisa. Sempre que falar em parte, é a terça parte, como a gente falou a metade, né? A gente não fala a segunda parte, é a metade, né? Metade foi aquele número dividido por 2, né? A terça parte, eu posso falar sobre esse número aí dividido por 3. Se eu falasse a quarta parte, seria o mesmo número dividido por 4. Ó. A quinta parte, o mesmo número dividido por 5. E assim sucessivamente, né? Você vai fazer. Como se eu dissesse também, por exemplo, 2/3 de um número, né? Vai ser a representação de 2/3, que é a fração, e o número que seria a letra que você escolhesse. Agora, nós temos aqui a soma de 2 números. Veja bem, nós não estamos falando do mesmo número aqui. Nós estamos falando de 2 números diferentes. Então, se eu tenho 2 números diferentes, eu vou ter 2 letras diferentes para representar esses 2 números, né? Por exemplo, eu tenho aqui a soma de 2 números. Eu vou pegar o P, por exemplo, um exemplo, né? E eu vou fazer o quê? Somar com outro número, não é? Então, é P mais Q. Se eu tenho aqui, vou usar o mesmo número, né? Eu tenho a diferença entre 2 números quaisquer, né? Eu vou ter a diferença, você já lembra da operação de subtração, sinalzinho de menos, tá? Então a diferença entre 2 números vai ser eu pegar um número P e vou subtrair o número Q. Então a diferença entre 2 números Q é um número menos o outro, uma letra menos a outra, tá? Próximo aqui nós temos quadrado. Quando eu falar de quadrado, você lembra da potência, né? Quadrado é quando nós temos o expoente 2. Qual é o expoente 2? Ó? Então é o quadrado de um número. Qual é o número? Posso, por exemplo, colocar aqui um número, a letra C, para representar esse número. Ó, se C vai ser um número, qual vai ser o quadrado desse número? Vai ser C elevado a 2. Certo? Então, qualquer número que eu falar aqui, no que eu falar, o quadrado de um número qualquer, aí você coloca esse número que a gente escolheu a letra C elevado ao quadrado, expoente 2.
temos aqui mais uma vez, ó, o cubo de um número, né? Vocês lembram qual é o expoente que recebe o cubo? Ó, o quadrado é o expoente 2, então o cubo, alguém lembra? Seria o expoente 3. Então o cubo de um número qualquer, vou escolher uma letra aqui. Escolho, por exemplo, a letra N. E vou elevar ao cubo, né? O cubo é quanto? É 3. Então, o cubo de um número representa quanto? Uma letra elevada ao expoente 3. E aqui abaixo eu coloquei a quarta potência, né? Pessoal, a quarta potência já está dizendo qual é o número, né? Então, o número seria 4, né? A potência seria 4, né? A quarta potência de um número qualquer. Escolhendo uma letra, vou colocar aqui o x, que a gente não utilizou ainda, né? Vou colocar o x. Ao x é elevado a qual potência? A quarta potência. Então, se é a quarta potência, vai ser o x elevado a 4. Pessoal, ó, se tratar de potência, a potência que foi indicada vai elevar o expoente, né? Se eu falasse, por exemplo, a raiz quadrada de um número, você colocaria a raiz quadrada, né? Que é o radical, né? Não precisa colocar o índice aqui, porque se é quadrado, a gente já sabe que o expoente é 2, você não coloca. Aí ia ser de um número qualquer, que poderia ser o x. Você poderia colocar também uma outra letra, se você quisesse, né? Podia colocar um A aqui. Ou até mesmo uma letra que a gente não utilizou ainda, uma letra T. Você utiliza qualquer uma que você quiser, né? A não ser que não houver algum problema que você vai resolver, já indique a letra que você deva utilizar, certo? Essas equações, elas geralmente decorrem de alguns problemas, né? Nós vamos ver agora algumas situações em que você pode utilizar a equação para representar essa determinada situação. Primeiro, ó, aqui, ó. Um estacionamento cobra R$ 7,00 pela primeira hora, ó, e R$ 3,50 por cada hora adicional. Então, qual seria a equação correspondente a esse problema? Veja bem. Nesse problema aqui, ele já está dizendo que a primeira hora nesse estacionamento custa R$ 7,00, né? Então, vamos pegar os dados que ele deu aqui para a gente. A primeira hora, R$ 7,00. Depois, ele nos diz o seguinte, né? Que cada hora adicional custa R$ 3,50. Vou ver um pouquinho maior aqui, né? Fica melhor para vocês verem. Olha, a hora adicional custa R$ 3,50. Aí a pergunta é: qual seria a equação correspondente à expressão correspondente a esse problema, né? Veja só. Pelo fato de você entrar no estacionamento, né? Aqui, você já paga R$ 7,00. Então, por que serve R$ 7,00? Ó, porque a primeira hora que você passar lá, independente de você passar ela inteira ou não, você vai pagar R$ 7,00, né? Então, eu tenho aqui R$ 7,00, né? Pela primeira hora que você paga. Mas só que, além disso aí, nós temos também mais R$ 3,50 por cada hora que ele passar mais lá, né? Ou seja, por exemplo, se eu passar lá apenas uma hora, pagaria R$ 7,00, né? Se eu passasse 2 horas, eu pagaria R$ 7,00 na primeira hora e depois pagaria mais R$ 3,50 pela segunda hora. Depois, se por acaso eu passasse, botar bem aqui, correspondente a 2 horas isso aqui, né? Se eu passasse 3 horas, ó, eu pagaria R$ 7,00 da primeira
mais 3,50 na segunda e mais 3,50 da terceira. Se eu passasse 4 horas, veja bem, ó, R$7 mais 3,50 da primeira ou da segunda, mais 3,50 da terceira, mais 3,50 da quarta. Veja bem, você observa que nessa situação nós não temos alteração no valor da primeira hora, né? Não. Mas no valor total a ser pago, ele vai alterar. E isso vai depender de quê? Você vai ver que vai depender de quantas horas adicionais ele passa, né? Porque, por exemplo, se quando eu passei 2 horas, ó, é só somar aqui 7 mais 3,50, isso aqui vai dar 10,50. Se eu passar no valor que eu usei aqui, passando 3 horas, olha, vai ser 3,50 mais 3,50 dá 7, mais 7 dá 14, ó. Dá 14. E aqui, já passei 3, aqui dá 14, com mais 3,50 vai dar 17,50. Vocês estão observando que o valor total altera, o valor da primeira hora não. Então, o valor a ser pago nesse estacionamento vai depender do valor que for, da quantidade de horas adicionais que ele passar lá. Por exemplo, aqui eu tenho 3,50, né? Aqui eu tenho 3,50 vezes 2 e aqui eu tenho 3,50 vezes 3. Então, sendo assim, para representar essa situação, eu utilizo a equação. Ó. Pago R$7 na primeira hora, depois eu pago mais 3,50 multiplicado pela quantidade de horas adicionais que eu passar lá. Que essa quantidade de horas adicionais não é fixa, né? Essa quantidade de horas é variável. Então, por isso nós vamos representar por uma letra. Então, a nossa expressão seria essa aqui, ó. Segundo exemplo, Maria perguntou a idade do seu avô, né? E ele respondeu que quando Maria nasceu, ele já tinha 45 anos. E que a soma da idade dos dois é igual a 62 anos, né? Agora vamos representar essa situação por meio de uma equação. Veja só. A Maria é mais jovem, né? Então eu vou representar aqui a Maria. E a idade da Maria eu vou chamar de X, certo? Essa é a idade dela. E quando ela perguntou a idade do avô, o avô disse que ele tinha, o avô aqui, que eu não sei como é que é o nome, pode ser João, Raimundo, Antônio. O avô de Maria, ele tem 45 anos a mais do que ela. Então, a idade que ele tem hoje vai ser a idade da Maria, que é X, mais 45 anos, né? Agora, na situação mostrada aqui, nós estamos falando da soma das idades dos dois, né? Da soma das idades dos dois, ou seja, eu vou ter que somar a idade da Maria com a idade do seu avô. A idade da Maria eu represento por X, mais a idade do avô dela, que é X mais 45. E tudo isso, que é a soma da idade deles, é igual a 62 anos. E tudo isso é igual a 62. Essa aqui é a equação que representa essa situação específica, certo? Ó, terceiro exemplo, né?
Ó, um colecionador comprou 3 telas. As chamadas telas A, chamando de tela A, B e C, tá? De certo artista por R$ 1.925, né? A tela A custou o dobro da tela B e a tela C custou o quádruplo da tela B. Aí, qual equação representa essa situação, né? Agora vamos ver aqui, ó. Nós temos 3 telas, a tela A, B e C. O total delas, total pago por ele foi de R$ 1.925, né? Aí, vamos voltar ao problema, ó. No primeiro, ele disse o que, ó? Que a tela A custou o dobro da tela B, né? Então, nós vamos utilizar a tela B como base, né? A tela B eu vou chamar de X e a tela A diz que custou o dobro da tela B. O dobro, você deve lembrar que é representado através do número 2, né? Então, o dobro é o 2 multiplicado por alguma coisa, né? Então, vai ser, se a tela B foi X, a tela A vai ser 2 vezes X, né? 2x. A tela C, você deve lembrar que ela é representada pelo quádruplo da tela B. Então, ó, a tela, seu quádruplo vai ser 4 vezes x. E nós vimos também que a soma total do valor pago por ele foi R$ 1.925, né? Então, quer dizer o quê? Que a tela A mais a tela B mais a tela C custaram R$ 1.925. Agora é só substituir pelos valores que nós obtivemos aqui, ó. O A, que é 2x, mais o B, que é x, mais o C, que é 4x. E tudo isso é igual a 1.925. Nessa situação aqui, a gente poderia também reduzir esses termos aqui, ó. Nós temos aqui eu tenho um 2, eu tenho aqui 1, né? 2 mais 1 são 3, e aqui tem 1 mais 4, né? Então, 2 mais 1 são 3, com mais 4 são 7. Então, a equação poderia ser, eu poderia deixar assim, né? Ou de forma simplificada, seria dessa forma. Veja só. Marcos foi ao shopping e gastou a terça parte do que tinha na compra de um livro, né? E a quarta parte no lanche. E ainda ficou com R$30. Qual o valor, qual a equação corresponde ao valor que Marcos tinha inicialmente? Olha, nessa situação aqui, o valor inicial dele é o valor que estamos procurando, né? Então, esse valor inicial, que eu não sei qual é o valor, eu represento por x. Depois, ele disse o quê? Ó? Que ele gastou terça parte do que ele tinha, né? Então, terça parte é o quê? É o que ele tinha dividido por 3, né? Então, ó. Então, vai ser x dividido por 3. Depois vai ser mais o que, ó? Mais. Depois ele gastou a quarta parte também no lanche, né? Então vai ser. Quarta parte é o que? É o mesmo valor dividido por 4. Então vai ser x dividido por 4. E no final ele ainda ficou com 30, né? Então vai ser mais R$30. E tudo isso vai ser igual a x, né? Que é o total do que ele levou para o shopping. Então, esse valor aqui essa equação é a equação que representa tudo que Marx tinha quando ele foi ao shopping, certo? Pessoal, nós vamos encerrar nossa aula de hoje por aqui. Nós estamos terminando agora, né? Na próxima aula nós vamos dar uma continuidade sobre a parte de equações e ver algumas novas situações, tá? E
Até a próxima aula, pessoal.